Ok, pessoal. Então, nesse passo de identificar a solução, é para a gente evitar que aconteça o seguinte: olha essa situação. Vocês já se depararam com ações, por exemplo, acrescenta mais uma inspeção, vamos a colocar mais um reforço de verificação. Então, isso aí não resolve o problema, você está criando outro, né? Correto? Então, na hora de identificar a solução, vamos tentar procurar soluções diferentes, acabar com esse negócio de soluções parecidas para problemas, né? Diferentes. Então, são técnicas de criatividade. Não é que você vai, por exemplo, você está na hora, está na vida real, está na hora lá de resolver o problema e querer colocar uma solução, mas não quer que seja aquela solução parecida. Não é como ir no parque, aí eu vou no parque, aí eu fico caminhando para ver se vem alguma solução criativa. Não, isso aí resolve para outras coisas, né? Mas nessa hora você está em uma reunião, você precisa de uma solução diferente. Então, pensa no seguinte, tem 7 itens, 7 pontos aqui para te ajudar a você ter uma solução um pouco diferente. Olha só. Escalar o problema. Então, aumenta o problema e diminui o problema. Aumenta-se o que ele é a mais, né? Aumenta o problema. Ele aconteceu na sua empresa e aí você resolveu. Mas e se acontecer com o cliente, por exemplo? Nas mãos do cliente? Ou se acontecer, por exemplo, dentro do avião, se acontecer qualquer situação pior do que já é. E também diminui ele, certo? Para achar uma solução rápida, direta, que vai resolver o problema e barata, correto? Mapa mental, faça um mapa mental. O povo de marketing, eles usam muito esse mapa mental, né? É mais ou menos assim, ó. Eu vou criar aqui um mapa mental. Você cria uma situação aqui, onde coloca a sua solução, correto? Ou o seu problema. E aí vai criando. Aí vai aparecendo aqui uma opção e outra opção. E aí vai. Daqui aparecer outra, outra e outra. Isso é verdade? Eu quero um mapa mental. Você encontra nos sites, vai lá no Google, procura mapa mental ou a versão em inglês e ele já vai te ajudar a você encontrar esse mapa mental, né? E você vai fazendo. É algo muito simples de fazer. E também ajuda para ter a criatividade. Nem sempre você vai ter tempo de fazer esse mapa mental lá na hora. Mas se tiver, desenvolve essa habilidade e já faz. E aproveita os recursos que você tem. Só de entrar na internet, criar um mapa mental, já tem as opções, você só vai fazendo. Outro é faça analogias. Tem muitas propagandas, né, que você vê analogias. Por exemplo, uma propaganda de um carro. Uma coisa é um carro esportivo e outra coisa é um carro para a família, por exemplo. São analogias. Aquele carro para a família é aquela família feliz, aquelas analogias de que o sucesso como família e tal, e tal, e tal. E uma analogia de um carro esportivo, né? 2 lugares ou 5 lugares, pode ser, mas imagina um carro esportivo de 2 lugares, altos cavalos de potência e tal, ele já é diferente. Aí a analogia é tipo assim, o sucesso é uma pessoa, sei lá, solteiro, né? Ou uma pessoa nova, ou uma pessoa qualquer coisa, mas é uma analogia, certo? Mais ou menos assim. Faz analogias, por exemplo, com animais, certo? A potência do carro, aí vai comparando com leão, ou também para motivação. Vocês já viram, né? Muitas palestras motivacionais, muitas coisas que utiliza para motivação, sempre colocou o comparativo do leão com a gazela, correto? Aí ele vai, o leão é aquele que tem fome, quer crescer, é aquele imponente, todo dá certo, entendeu? E aí faz a analogia, correto? Ok, o próximo é o benchmarking. O benchmarking não é copiar o outro, é fazer como que o outro faz, como que o outro resolveu o problema, né?
através de suas experiências. Geralmente tem pessoas que trabalharam em diversas empresas, aí surge uma ideia interessante, correto? Mas não é cópia, é você pegar o que ele já tem e talvez transformar para a sua realidade, correto? E até melhorar. Nesse ponto, é aquilo que eu expliquei no início, é o ponto onde você tem que ter visão ampla, criatividade, você tem que ter inovação, é novo isso aqui. Para isso que você utiliza essas técnicas aqui e cria, talvez, quando você estiver fazendo, já cria umas perguntas que te ajudem a tirar a sair do lugar, né? Quando você está travado em soluções parecidas. Então, benchmarking é isso. Uma situação do benchmarking que às vezes a gente não considera é o seguinte: um formulário. Imagina você tem um formulário online que sempre é preenchido errado. Aí você tenta ao máximo fechar essa situação, mas ainda acontece o preenchimento errado. A pessoa não entende a pergunta. O que você faria? Como que um professor perguntaria? Entendeu? Esse é o benchmarking. Como que um policial faria essa pergunta? Para a pessoa não errar na resposta, para ele te dar a resposta que você quer. Um professor perguntaria, local de ocorrência, sim? Agora, o policial que perguntaria? Local de ocorrência, endereço, rua, sei lá, mais específico. Também, não coloque limites. O que é limites? Não é falar qualquer coisa. Limites é, por exemplo, é um problema que é de engenharia, sim? Ok, mas o pessoal de compras não precisa opinar, não, que é de engenharia. Então, vamos tomar a seleção de ações dos engenheiros, né? Nessas vezes, o pessoal de compras são os que sabem a solução realmente. Eles são engenheiros também. Hoje tem muitos engenheiros. E não é o dono que tem a melhor solução. Às vezes ele tem, pode ser considerado, mas na hora de não deixar o barco afundar, é todo mundo tentar encontrar a melhor solução para resolver os problemas. A prova de erros. Simplesmente que o pouco é o quê? Sim? Como que eu conseguiria evitar que a pessoa erre nesse sentido o outro? Nem sempre tem que ser algo alta tecnologia. É só fazer a pergunta. Como posso evitar que ele erre aqui? Uma fita no chão, uma ajuda visual, uma alarme, certo? Um sensor. E por último, a biomimética. Para quem não sabe o que é essa palavra, é como a natureza resolve seus problemas. O seguinte, enquanto o benchmarking é olhar para o outro, né? Olhar para o concorrente, a biomimética é olhar para a natureza, como que a natureza resolve. Vocês veem o exemplo do avião, eu vou me arriscar a falar, mas eu acho que o avião foi inspirado em um pássaro, por exemplo, ou nos peixes, sei lá. Então, o capacete da bicicleta, já viram o capacete da bicicleta? Ele é parecido à cabeça de um pica-pau. Ele é bem parecido. Também o trem-bala. O trem-bala parece muito com o bico do martim pescador, que é outro pássaro. E assim por diante, né? É só enxergar esse tipo de coisa. Isso aqui ajuda muito em relação a você ter uma visão ampla. Você não vai perder o tempo tentando descobrir como que a natureza resolveu um problema lá na hora. Mas já mantendo essa pergunta aqui, a resposta pode surgir depois.